Nesse vídeo eu vou apresentar a solução que o Brasil precisa. E qual é essa solução? No cenário mundial de grandes desastres e grandes desgraças também, nós vemos que hoje em dia, principalmente neste exato momento, nós temos várias frentes de conflito. Nós temos conflitos no Oriente Médio, nós temos conflito no leste europeu, nós temos inúmeras coisas ruins mesmo acontecendo no mundo afora. E o Brasil não foge a essa regra deste cenário atual e mundial. Mas quando se fala em coisas ruins, quando se fala em desastres, muitos podem pensar no primeiro momento em desastres naturais ou até mesmo em guerras, em pestilências ou em outras coisas do gênero. Só que aquilo que eu quero trazer à mente de vocês hoje, como sendo um verdadeiro desastre, é a crise moral e espiritual que o Brasil e o mundo têm atravessado. Nós temos visto que essa crise tem se alastrado país por país, cidade por cidade, município por município, casa por casa. E tem atingido inclusive as igrejas evangélicas, as famílias, as escolas, a mídia, e isso já há bons anos. Eu quero que vocês entendam o seguinte: estávamos conversando alguns dias atrás, eu e alguns amigos, a respeito da atual situação do Brasil, e alguns deles diziam: olha, nós temos que impeachment tal pessoa, eu quero um impeachment de fulano, eu quero um impeachment de ciclano, olha, fulano tem que ser preso, ciclano tem que ser preso, você está vendo as arbitrariedades da Suprema Corte? E a conversa deles era sempre nesse sentido. Mas uma coisa que eu quero que vocês reflitam agora é: será que o impeachment de alguém realmente vai adiantar? Será que a deposição de algum prefeito, de algum político, de algum senador, até mesmo do presidente da República, será que isso vai adiantar? Será que isso será o suficiente para colocar o Brasil nos trilhos do progresso? Meus queridos, entendam o seguinte: não tem como você exigir moralidade no campo político se a população, se as pessoas, se as massas são avessas à moral. Nós vivemos num país onde, por exemplo, quando um caminhoneiro semi-morto ainda está preso nas ferragens do caminhão que acabou de bater, às vezes até mesmo capotar numa pista, a população, ao invés de socorrer o caminhoneiro, ao invés de socorrer o motorista, prefere saquear o caminhão. Quantas cenas vocês já viram nesse sentido? O caminhoneiro semi-morto, quase realmente partindo dessa para melhor, e o povo nem para o resgate ligou, saqueando fruta, saqueando bebida, saqueando carne. E são coisas de minutos. Dependendo de onde o caminhão vira, dependendo de onde o caminhão bate, as pessoas vêm, limpam como se fosse um verdadeiro formigueiro e largam o caminhoneiro lá. Meus queridos, nós vivemos num país onde pessoas que têm diversas propriedades, mas não no seu nome, invadem propriedades alheias, sob o pretexto de justiça social. Nós vivemos num país, nós vivemos numa sociedade que não tem gritado contra a eliminação de crianças inocentes nos ventres maternos. Nós vivemos numa sociedade, num país, onde a classe política e a suposta classe intelectual têm buscado a liberação do uso de entorpecentes, a descriminalização do porte de entorpecentes. Nós estamos indo ladeira abaixo, moralmente falando, eticamente falando. A população está vivendo um caos. Entenda bem, que diferença há entre um político que rouba milhões e você que tem o gatonete na sua casa? Que diferença há entre o magistrado que dá uma sentença corrupta e você que se corrompe por pirataria? E você que se corrompe e você que paga propina para o guarda não te multar? Que diferença há? Não existe jeitinho brasileiro para aquilo que é correto. Não existe jeitinho brasileiro para aquilo que é certo. E aqui eu não estou pregando moralismo, não é isso. Eu estou falando contra a nossa hipocrisia e eu estou falando que o buraco é muito mais embaixo. Não é falta de investimento na educação, não.
Haja vista que o Brasil é um dos países que mais investem dinheiro na educação, nas universidades federais, nas universidades públicas, no ensino médio, fundamental e afins. O Brasil é um dos países que mais investem dinheiro. Então não é falta de investimento na educação, não é falta de infraestrutura, não é falta de dinheiro não, meus queridos, a falta é de moral. A falta é, você quer que eu fale a verdade? A falta é de vergonha na cara. Olha só, olhe para a direita, olhe para a esquerda, veja onde é que nós chegamos nestes últimos anos. Eu tenho um amigo, eu infelizmente nunca tive a oportunidade de ir para fora do Brasil, mas bons amigos meus sempre me relatam, por exemplo, que quando eles vão atravessar fora da faixa de pedestre, ou antes do sinal do pedestre abrir, as pessoas, os locais ficam olhando de cara feia para eles. Então vejam bem, nós vivemos num país onde violar as regras é a regra. Lembra daquele episódio dos Simpsons, onde quando o Homer Simpson ele chega no Rio de Janeiro e ele diz que aqui é o país do contrário. Aqui é o país onde o poste mija no cachorro. Meus queridos, eu não quero que esse vídeo seja uma crítica unicamente descarada, ou a crítica pela crítica, não é isso. Eu quero que nós venhamos a pensar. E eu quero que vocês entendam que nós vivemos numa batalha espiritual, numa batalha cultural, numa batalha religiosa, numa batalha que não se resume simplesmente às urnas eletrônicas, a quem você vota ou deixa de votar. Não é simplesmente isso. Tem gente que se apega à política como se a política fosse o suprassumo da realidade e todas as nossas necessidades se baseassem na função de os candidatos. Mas não é a política que vai resolver a situação do nosso país. Você quer que eu diga? E aqui vai a solução que eu proponho neste vídeo. O nosso país precisa de um avivamento espiritual. O nosso país precisa que as suas igrejas evangélicas acordem, porque essa crise de moralidade tem atingido até mesmo os cristãos, que têm se corrompido por dinheiro, que têm se corrompido por cargos eclesiásticos, que têm se corrompido por coisas banais, por programas de televisão, por prêmios de personalidade evangélica do ano, por amizades políticas. Olha só aonde nós chegamos. E a solução que o Brasil precisa está em Jesus Cristo. Eu não estou dizendo para você se trancar dentro de um templo, para você se trancar dentro do seu quarto e ficar só orando, não é isso que eu estou falando, não. Nós temos que orar e agir, fazendo a nossa parte. Mas entenda o seguinte, a solução que nós precisamos é uma solução moral, é uma solução espiritual mesmo. Nós precisamos de um avivamento urgentemente. O brasileiro precisa acordar. Olha a sujeira, isso eu estou falando no sentido literal, das nossas ruas. Mas olha a sujeira moral também. O número de prostíbulos, por exemplo, tem se multiplicado. O número de biqueiras, o número de lugares onde eles vendem, traficam entorpecentes, tem se multiplicado. Tá virando comum você ver um rapaz, um jovem, uma moça usando entorpecentes, usando pamonha, né? Se é que vocês me entendem, quando você caminha pela rua. As praças que eram dos idosos, que eram dos casais de namorados há décadas atrás, hoje pertencem aos marginais, aos moradores de rua, aos usuários de crack. Olha só a situação que nós vivemos. Você não tem mais paz para levar o seu filho para brincar na rua. Você não tem mais paz quando você anda e caminha pela rua sozinho. Você só consegue ter paz quando você passa do portão para dentro da sua casa. Será que isso é normal? Será que isso é sadio? Entenda bem onde nós estamos, a situação onde nós nos encontramos. Porque o negócio não é brincadeira, meus queridos. O Brasil vive uma crise, o mundo vive uma crise, o Ocidente entrou num processo de autofagia. O mundo está degringolando ladeira abaixo. E nós estamos achando que o problema está num lugar onde na verdade não está. Nós estamos achando e olhando para o lugar errado, dando valor àquilo que não tem valor.
e negligenciando aquilo que não pode ser negligenciado em hipótese alguma. Olha o número de divórcios, olha o número de caos social, olha o número de homicídios, olha onde nós estamos. E aqui eu não quero ser um profeta do caos, mas eu quero ser alguém que desperta urgência em você, para que você reflita, entenda que você não pode dispensar a sua responsabilidade nas costas dos outros. Você também é responsável pela sociedade. Você também é responsável por aquilo que acontece na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, na sua região. Você também tem responsabilidade. Então não prevarique diante da sua responsabilidade social. Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês, a mensagem de urgência. E que vocês entendam que nós precisamos tomar a dianteira desse processo, fazer a nossa parte e entender que a solução está em Cristo e que Ele está pronto a nos socorrer. Cabe a nós tomarmos a dianteira e fazermos a nossa parte. Até uma próxima, se Deus quiser.